Vamos chegando para mais uma aula de Química Orgânica. É um prazer receber você aqui, jovem estudante que está empenhado em adquirir mais conhecimento nesse tempo. Hoje nós vamos falar um pouquinho melhor sobre os hidrocarbonetos. Nós já aprendemos que os hidrocarbonetos são os compostos que só têm carbono e hidrogênio. Então, quando nós temos apenas carbono e hidrogênio, o número X de carbono e o número Y de hidrogênio, nós temos o hidrocarboneto. Show de bola! Agora nós vamos aprender a diferenciar um pouquinho melhor dentre os hidrocarbonetos. Nós podemos ter inicialmente os alcanos, os alcenos e os alcinos. Como que eu vou diferenciar esses compostos? Os alcanos, eles vão ter apenas ligações simples, são compostos saturados. Os alcenos são compostos que vão conter ligações duplas, né? São compostos insaturados. E os alcinos são compostos que vão ter ligações tripla. Para você gravar um pouquinho melhor, você lembra que a gente falou do infixo? Quando tem o infixo an, é porque só tem ligação simples. Quando tem o infixo en, é porque só tem ligação, tem alguma ligação dupla, beleza? Então olha aqui, ó, que bacana, ó. An, en, in, para ficar mais fácil de você lembrar, tá ok? Esse composto, os alcanos, eles vão apresentar sempre uma mesma fórmula, que é um número N de carbonos, que tem um número 2N mais 2 de hidrogênio. Isso significa que se eu tiver um número 3 de carbono, ou seja, se eu tiver 3 carbonos, para que ele seja um alcano, eu preciso ter 2, 3, porque N vai ser igual a 3, né? Mais 2, ou seja, para que esse composto seja alcano, com 3 carbonos, eu vou ter 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, eu vou ter 8 hidrogênios para 3 carbonos, para que esse composto seja um alcano. Os alcanos também são conhecidos como as parafinas. Eu trouxe aqui uma velinha meio acabada para vocês verem, né? São conhecidos também como parafinas, podem aparecer com esse nome, né? O Enem gosta dessas coisas, gosta de dar uma misturada aí nos nomes, tá ok? As parafinas são compostos, é uma mistura, né, de alcanos e são compostos saturados, só tem ligação simples, beleza? Da velinha? Gosto de vela, sou estranha, mas ok. Os alcenos vão apresentar uma fórmula geral de CnH2n. O que é que significa dizer? Que quando eu tenho um alceno, ou seja, quando eu tenho uma ligação dupla no meio da minha estrutura, eu vou ter, vamos supor aqui, vou pegar o mesmo número de carbonos que eu peguei acima. Se eu tenho 3 carbonos, eu vou ter 2N, N é igual a 3, então vou ser 2 vezes 3. Então, eu vou ter um número geral de C, que é igual a 3, 2 vezes 3, 6. Então, eu vou ter C3H6, seria a minha fórmula molecular para um alceno contendo 3 carbonos, beleza? Quando eu falo os alcenos, só para dar um exemplificado, os alcenos também são conhecidos como alcadienos ou olefinas, né? Podem aparecer com esse nome, olefinas. E aí, olefinas lembra o quê? Lembra de óleo, não lembra não? Os óleos também são olefinas, são compostos insaturados. Os alcinos vão apresentar a fórmula geral de CnH2n menos 2. Isso quer dizer que quando eu tenho um alcino, ou seja, quando eu tenho uma ligação tripla no meio do meu hidrocarboneto,
eu vou ter, se eu pegar o mesmo número de carbono, né, N igual a 3, eu vou ter C3, que vai ser igual a H, 2 vezes 3, menos 2. Então, vai me dar uma fórmula molecular de C3H, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Então, eu vou ter C3H4 para uma fórmula contendo ligação tripla, ou seja, um alcino, também vai ser chamado de alquino, você vai ter C3H4, 3 carbonos e 4 hidrogênios, beleza? Agora nós partimos para os alcadienos, bacanas, lindos, maravilhosos. Não sei se vocês vão lembrar, a gente já deu uma pincelada. O que é um alcadieno? É quando eu tenho duas duplas ligações na mesma cadeia carbônica. Esses alcadienos, eles vão poder ser apresentados de algumas formas diferentes, que a gente vai falar um pouquinho agora. Eles podem ser alcadienos acumulados, isolados ou conjugados. Esses alcadienos, eles vão apresentar a mesma fórmula dos alcinos. Então, a fórmula dos alcadienos vai ser também CnH2n menos 2. Marília, como que eu diferencio esses alcadienos? Como que eu sei que é um alcadieno acumulado? Vai ser um alcadieno acumulado quando as duas duplas ligações estiverem no mesmo carbono. Quando eu tenho um carbono esse é um exemplo de um alcadieno acumulado. Eu tenho duas ligações duplas, mas as duas ligações duplas estão no mesmo carbono. Então, é um alcadieno acumulado, porque as duplas ligações estão acumuladas no mesmo carbono. Beleza? Vamos lá. Alcadienos isolados. O que são? Eles estão ali isolados, distante um do outro, distantes um do outro. Isso. O que é o isolamento social que nós estamos vivendo? Não é distanciamento, nós estamos distante um dos outros, não podemos chegar perto um dos outros. Então, os alcadienos isolados, eles também vão ter duplas ligações isoladas, distante umas das outras. Então, um exemplo seria esse. Então, aqui nós temos um exemplo de alcadienos isolado. Existe um carbono saturado, ou seja, um carbono que só tem ligação simples no meio de dois carbonos que estão cada um com uma ligação dupla, ou seja, existe um isolamento social aqui entre as ligações duplas, certo? Então são alcadienos isolados. Marília, e como que é um alcadieno conjugado? O alcadieno conjugado é quando as ligações simples e duplas são alternadas dessa forma. Nesse exemplo eu tenho ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ou seja, as duplas ligações elas estão alternadas. Ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla. Então, são alcadienos conjugados. Em relação à reatividade dos compostos, né? Os hidrocarbonetos, de maneira geral, eles não são tão reativos assim, mas os alcanos, eles são menos reativos que qualquer outro, né? Os alcenos, por terem ligação dupla, eles são um pouco mais reativos. Mais à frente a gente vai estudar e ver as reações que eles podem fazer, né? E os alcinos é o mais reativo de todo, porque eles têm duas ligações pi, então é mais fácil de serem rompidas essas ligações para formar outros compostos. Um bom exemplo de utilização do alcadieno no nosso dia a dia é que, a partir do isopreno, que é um alcadieno, se é obtido o látex, por exemplo, que vai estar na nossa borracha, que vai estar nas luvas cirúrgicas, que vão estar nos balões de aniversário e tantos outros objetos que a gente acaba utilizando no dia a dia. Então, eles são muito importantes. Outro tipo de hidrocarbonetos são os hidrocarbonetos que vão estar na forma de ciclo, certo? Eles vão poder estar na forma de ciclanos ou de ciclenos. Os ciclanos
ciclanos, né? Parece aquele ciclano lá, ó. Mulher, vamos falar daquele ciclano lá agora. Vem aqui, vamos falar daquele ciclano. O ciclano, ele vai ter uma fórmula geral. CnH2n. Vamos verificar agora a veracidade dessa fórmula. Vamos colocar aqui, por exemplo, o ciclobutano. Ciclobutano, estão enxergando? Pronto. A gente aprendeu que cada vérticezinha dessa é um carbono. Se esse carbono só está se ligando com 2 carbonos, eu sei que o carbono faz 4 ligações, então eu preciso aqui de mais 2 hidrogênios. E aqui, sucessivamente, cada carbono vai se ligar com mais 2 hidrogênios, e esse é o nosso ciclo butano, beleza? Agora vamos olhar se a fórmula vai bater. Então, se eu tenho CN, que é igual a 4, porque eu tenho 4 carbonos, né? Então, C4H2 vezes 4. Então, eu vou ter um total aqui de C4H2 vezes 4, 8. C4H8. Vamos ver se está certo. A gente já sabe que nós temos 4 carbonos, realmente, né? Butano, né? But, nós temos 4 carbonos. Agora, quantos hidrogênios nós vamos ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, H8. Então, essa fórmula está correta. C4H8 é a fórmula do butano. Então, a fórmula para todos os ciclanos é CnH2n. Você pode verificar aí com outros exemplos na sua casa. Aqui eu coloquei uma observação. Os compostos ciclanos que têm entre 3 a 5 carbonos, eles têm uma alta reatividade. Marília, por que eles têm uma alta reatividade? Vocês se ligam que a gente falava sobre as tensões existentes entre as moléculas e que o carbono quer? Ele quer estar o mais estável possível do espaço, na sua organização do espaço. Quando nós temos um ciclo com 3 carbonos apenas, vai ter uma tensão muito alta, vai fazer um ângulo de 60 graus. E esse ângulo de 60 graus, ele é muito diferente do ângulo em que o carbono vai estar estável, né, nessa posição de carbono saturado, que ele vai estar estável em 109,5 graus, mais ou menos. Então tem uma diferença muito grande, então ele está muito tensionado, então ele é muito reativo, porque como aquela situação não é confortável para ele, se aparecer alguma coisa que ele possa reagir, ele vai, porque ele quer uma situação mais confortável, beleza? Então do mesmo jeito vai ser com os ciclos com 4 carbonos, como é o caso do butano, que vai ter 90 graus, e também do ciclo com 5 carbonos, que vai ter 105 graus, beleza? Vamos em frente. Então, por que ele tem uma alta reatividade? Por causa das tensões. Aonde essas tensões? Nas ligações. Tensões nas ligações. Beleza? O outro tipo de ciclos são os ciclenos. Os ciclenos, eles apresentam fórmula geral CnH2n menos 2. O que é um cicleno? É quando eu tenho um ciclo com uma dupla ligação. Um exemplo de cicleno é o buteno. O buteno, ele vai apresentar uma fórmula geral, vai ser a fórmula de todos os ciclenos, ou seja, CnH2n menos 2, beleza? Então aqui, quando nós observamos, nós temos 4 carbonos, mas nós temos quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios apenas. Então H6. Se nós colocarmos aqui na fórmula, nós vamos ver que isso é real. Vou ter 8, né? Então vai ser 8 menos 2. Então eu vou ter uma fórmula aqui de C4H6. Beleza? Isso mostra que eu tenho um cicleno. Então, galera, essa foi a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham absorvido. Fico aí disponível
para tirar as dúvidas de vocês. Estamos juntos. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre os compostos aromáticos e depois nós vamos falar sobre os álcools, tão falados álcools, né, que a gente precisa tanto nesse tempo, né, fala tanto, eu tô sempre com o meu álcool aqui do lado, ó. A gente fala tanto, precisa tanto deles, né, então nas próximas aulas a gente vai adentrar neste mundo, nesses assuntos. Espero vocês, um beijo, até a próxima aula.